Carvalho nasceu e viveu a infância, a adolescência, a juventude na pequena cidade mineira de Resplendor. Anos muito ativos da sua vida, no momento em que as mulheres não tinham muita liberdade, num período em que o controle exercido pelas famílias sobre as mulheres era muito rígido, Ney foi uma pessoa que conseguiu realizar coisas, viajar e construir uma vida até mudar para a cidade de Vila Velha quando casou. O fato é que Ney Carvalho viveu as décadas de 40, 50 e 60 do século XX na cidade de Resplendor, liderou as moças da sua época, suas contemporâneas, que viviam na mesma cidade, e conseguiu construir uma bonita história de vida. Aqui, neste vídeo de memória, ela nos conta como era viver em uma pequena cidade do interior do estado de Minas Gerais na metade do século XX. Tem pessoas assim, né, que era do mesmo nível social que eu, né? Tinha o mesmo, vamos dizer assim, a mesma profissão do meu pai, o mesmo caso, e as crianças, jovens, não conseguiram, assim, né? Eu sempre quis ser alguém na vida, né? Que não quis, porque eu podia ter ido para a beira do rio lavar roupa, que era normal, né? Trabalhar na casa de família, não tem nada, não dá mais, mas eu quis ser uma coisa, e uma parte muito importante, minha mãe e meu pai, nesse pedaço aí, minha mãe sempre quis que eu não precisasse trabalhar, ela sempre falava, eu sou lavadeira, né, lavadeira, depois ela ficou famosa como engomadeira de terno branco, de linho branco, né, então ela era aquela pessoa na cidade que engomava um terno como ninguém. Então, ela falou assim, eu não quero que você tenha o mesmo trabalho que eu não quero que você fique na beira do rio o dia todo, no sol, lavando roupa. Então, você vai aprender a fazer tricô. Fui aprender a fazer tricô, aprendi nada. Fui aprender a fazer crochê, também a mesma coisa, que na época era normal, né, as adolescentes fazer isso, aprender isso. Aí, então, o que aconteceu? Eu tinha uma comadre, e ela o marido trabalhava na estação também, era ferroviário, e ela então falou assim, dona Zita, eu vou ensinar nele, porque a Ney não aprende a costurar. Então, essa comadre, que era comadre minha, da mamãe, só não era comadre do papai, porque o papai era embirrado com o marido dela. Os dois eram colegas de serviço, trabalharam junto a vida toda, né? Ele era bem mais novo que o papai, mas o papai era embirrado. Então, eu, mamãe e a Ana, nós éramos culpados dessa família. Mas o seu Zé, não. O seu Zé era afastado. Então, resultado, eu fui aprender a costurar. Depois, assim, mamãe sempre quis, assim, uma coisa melhor para mim, então eu aprendi a primeira costura com essa comadre, né, com a Didi, e depois, passado um tempo, eu já tinha 18 anos, minha prima, que mora em Governador Valadares, ligou para mim e falou, escreveu uma carta e falou, Ney, está tendo um curso de corte e costura do Rio de Janeiro, a escola do Rio de Janeiro, por que você não aproveita e vem fazer vem para cá aperfeiçoar? Então, juntei meu dinheirinho, papai e mamãe também ajudaram, eu fui para o Governador Valadares, fiquei lá durante 3 meses, me especializando em alta costura. Então, eu nunca fiquei sentada esperando cair do céu, não, né? Antigamente, a gente tinha, assim, esse ditado, vai cair do céu. Quer dizer, eu nunca entendi por que cair do céu, Jorge. Depois, agora, de idosos, de morando aqui em Vitória, que tem a televisão, tem aquela novela, uma novela aí que passou, da Record, que caía, né, caía do céu, as coisas caíam do seu alimento, né, aquelas avezinhas, né? Então, eu fui entender por que esse ditado, vai esperar cair do céu? Não vai cair do céu, não. Então, sempre ouvi falar isso, mas nunca entendia o porquê, né, se bem também porque eu nunca li a Bíblia. Então, não sabia. Depois de idosa, de velha, fui descobrir, aliás, velha não, né, que eu não sou velha, mas eu agora, depois de adulta, eu fui descobrir porque o ditado, vai esperar cair do céu? Não, eu sempre corri atrás, né,
e graças a Deus tinha boas clientes lá em Resplendor. Depois vim morar aqui em Vila Velha. Algumas pessoas já tinham mudado aqui para Vitória, para Vila Velha, então continuaram sendo minhas clientes de costura. Mas eu costurava qualquer tecido, né, qualquer coisa. Festa, por exemplo, lá em Resplendor, sempre o pessoal gostou muito de festa. E tinha muito concurso. Uma vez teve um concurso de crianças, roupa para criança. A tia da menina, que era poderosa na cidade, fez o vestido de uma sobrinha e levou o outro vestido da outra sobrinha para eu fazer. Eu fiz, e o vestido que ela fez, a menina tirou o primeiro lugar e a outra tirou o segundo lugar, que foi o vestido que eu fiz. Tinha, assim, por exemplo, desfile de moda. Dona Ney, a Ney ia fazer os vestidos que eu desfilar, né? Então, assim, graças a Deus. Depois, como cheguei aqui e achei mais difícil costurar, porque casada, tinha filho, né? Então, não dá para costurar mais. Aí resolvi, como eu já tinha aprendido, feito curso de confeiteira lá em Resplendor, né, resolvi partir para a confeitaria. E tinha um livro também, tem um livro que ensinava tudo, tinha vários modelos, então a Ney resolveu fazer bolo. E aqueles bolos que antigamente se usava com molde feito de madeira, né, bem fina, então a Ney fazia. Fui em Valadares fazer bolo de noiva para as primas, né, fui em Coronel Fabriciano, no casamento da minha prima, porque eu fiz o vestido de noiva dela, né, fiz o vestido de noiva de primas de Governador Valadares também, e a Ney nunca ficou parada, nunca foi uma pessoa de ficar sentada, né, e hoje Dona Ney está aqui toda bela e formosa, linda e maravilhosa, com sapato verde, Jorge, você tinha que me ver completo, sabe por quê? Porque eu saí com a Coca do dia, eu fui para a aula lá em Vitória. Falei assim, ela falou, vou dar uma passadinha naquela loja de calçado, o que tem lá? Nós fomos. Chegamos lá, olhei na vitrine e falei, não acredito, tenho que levar um sapato desse. Resultado, trouxe o sapato para casa. Quando passou uma semana, eu passo na frente da loja, o mesmo sapato que eu comprei chegou verde. Eu falei, o quê? Verde? Dona Ney vai ter que ter um sapato desse verde. Conversei com a moça, ela falou, pode trazer, só não usou. Eu falei, o outro está na caixa ainda. Aí eu levei, a Coca levou o sapato para lá, que era um perolado, e me trouxe o sapato verde. Aí eu falei, gente, será que eu vou ter coragem de usar esse sapato verde? Né, porque no meu tempo de juventude, claro que tinha verde, roxo, preto, eu nunca gostei muito de preto, não. Verde, roxo, branco. Você tem ideia? Eu mandei buscar meu sapato lá em Porto Alegre, não. Lá em Gramado, né? Eu sempre fui assim para frente, sabe, Jorge? Eu ouvia muito rádio. Então, eu conseguia, bem, comprar lá em Resplendor, né? Naquele tempo, agora é muito rápido, mas naquele tempo demorava. Eu consegui comprava sapato lá em Gramado, vinha pelo correio. Então, eu sempre fui para frente, assim, nesse negócio de moda, né? De coisa. Eu acho que, assim, já puxei lá na Dona Romualda, lá no Sergipe, né? Porque isso não é à toa, senão isso é de sangue, né? Isso é, sabe? Então, nossa, para o meu casamento, eu pedi três pares de calçado lá do Porto Alegre, lá do Gramado, né? Fui passear lá, tive uma decepção, a empresa acabou. Eu gostava demais da escola. Eu sempre, desde pequenininha eu queria estudar, né? Não tinha problema de ir para a escola, não. Eu era daquela aluna que não faltava de jeito nenhum, né, por nada. Sempre gostei demais de estudar, sempre gostei de ir para a escola. Sofri muito quando eu tive que parar de estudar, entendeu? Sofri muito, né? Mas sempre conformada com o que Deus mandava para mim, né? Sabia que ia ter uma coisa melhor, né? Não precisava eu ficar assim. Vou me entregar, não vou fazer mais nada, não vou sonhar mais, né? Porque eu não pude estudar. Não. Era normal, assim, pessoas como eu, crianças como eu, não poder estudar, porque não tinha com os pais, não tinha condições de pagar uma escola particular, né? Nossa, meus pais eram mesmo tempo que minha mãe estava aqui em Vitória, como eu falei, quem me levou para matricular, porque eu morei com a Madrinha Day um tempo, mas completei 7 anos, papai tinha voltado para Resplendor, e eu voltei para ele, né? Fui morar com eu e ele. Então, essa parte religiosa, naquele tempo, Jorge, a gente era ou católico ou era crente presbiteriano,
né, da igreja presbiteriana. E nós, toda a vida, fomos católicos, apostólicos, romanos, né? E então eu fiz a primeira Eucaristia lá em Governador Valadares, e cá em Resplendor eu tive muita gente para eu, vamos dizer assim, para cuidar de mim, né? Por exemplo, igual essa minha comadre, Dona Abigail, o marido dela era o chefe do meu pai. Então, era assim, naquele tempo, não era tão normal uma pessoa, como meu pai era subordinado ao seu Jorge, né, ela me ajudar a cuidar de mim, né? E ela fez vestido para mim, ela fez vestido todo bordadinho à mão, de cambraia de linho, sabe? E me chamava, Ney, vem para cá, amanhã cedo, que eu vou arrumar você ir com a Elzi para a igreja. Então, nunca faltei à igreja, sempre tive acompanhamento, né? O padre também era aquele espanhol muito bom, muito legal, que a gente tem saudade dele até hoje, né? A nossa igreja teve um padre, era Frei Pio Maria Nierga. Eu não me lembro se ele era português, mas me parece que era espanhol também, que era um santo, né? Era para ser sido a beatificação dele, mas os padres foram todos expulsos, né, daqui do Brasil, tiveram que ir embora, voltar para suas terras, então o processo de beatificação dele não foi para frente. Mas eu fui criada na igreja, e depois, que adolescente, fui trabalhar também, ajudar na igreja, né, para isso eu tinha um altar, que eu era responsável por aquele altar, tanto para lavar as toalhas, né, e enfeitar. Eu até fui aprender a fazer flor de papel, que era normal naquele tempo, para poder enfeitar o altar pelo qual eu era responsável. Era o altar de Nossa Senhora do Carmo. Os padres da cidade eram carmelitas. E a igreja tinha os altares, em cada altar dedicado para uma santa. E eu era responsável por aquele pedacinho ali da igreja, de limpar, arrumar, colocar toalhas limpas toda semana, colocar flores. Aí fui aprender a fazer flores, um curso de flores, para poder eu mesma fazer os enfeites para o altar que eu tomava conta, né? E sempre fui muito querida, graças a Deus, o pessoal da igreja, todo mundo dali, sempre me trataram, me receberam muito bem mesmo, né? Teve até autoridade de Resplendor, né? Nós tínhamos vizinhos, como a rua que a gente morava era a rua principal, tínhamos vizinhos que eram ai meu Deus, como se fala? Promotor, juiz, advogado, todas as autoridades, né, principais da cidade moravam na nossa rua. A Estrada de Ferro construiu a casa no meio, ali na frente da estação, onde tinham as melhores casas, né, as melhores residências, e eu fui educada ali naquele meio. Então, assim, por exemplo, eu aprendi, né, tudo isso que eu via, tudo que eu via ali do meu lado, né, como as pessoas eram, e procurar imitar. E já outras pessoas que moraram também no mesmo lugar, as crianças não eram assim. Eu tenho a impressão, assim, que eu, desde sempre, lá no meu interior, eu já queria ser uma pessoa educada, uma pessoa responsável, uma pessoa que soubesse lidar em todas as ocasiões, né? Então, graças a Deus, meus pais me educaram assim, e ajudou muito a convivência, né? O lugar ali onde eu fui criada, né? E hoje eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de ser a pessoa que eu sou hoje. Conheci mais duas de Macambira, anteontem, na festa. As irmãs da Ada, que é a nossa professora, né? Ela me apresentou, me levou para apresentar as duas irmãs dela que foram na festa, que também nasceram em Macambira e Campo do Brito. Nossa Senhora, papai, seu tio foi político, desde o começo até o final da vida dele, Jorge. Nossa, papai era muito de política, lá em Resplendor só tinha os dois partidos, né? Ainda bem, né, que se tivesse mais era pior. PSD e o DN. Como o papai era assim, então era assim, a maioria dos católicos, apostólicos, romanos, praticantes, eram PSD.
né? E o DN era mais a outra população, uma parte DN, outra parte PSD. PSD. Na nossa rua moravam os PSD. Na direita, à esquerda era o DN. Aí, por exemplo, contar para você, não sei, será que eu já contei isso aí? Que teve um comício e mataram o candidato a vice-prefeito. Não? E então, tudo ali na minha rua. Sorte que o comício era da UDN, né? E o nosso lado era PSD. Então, claro que o PSD ninguém foi para o comício. Teve churrasco, né? Depois tinha o comício lá, a festa. Os discursos, né? Então, lá pelas tantas, eu me lembro que eu atravessei a linha, fui lá, a mãe me deu dinheiro, fui no barzinho que tem lá, que ainda tem até hoje, e comprei um picolé. Aí voltei, sentamos na frente da casa e ficamos conversando. Ficaram conversando, né? Tanto a família do outro vizinho, que era o DN, que a mulher era o DN, e a mamãe comigo lá e tal. Aí, resultado, daí pouquinho E na estação tinha uns vagões da Vale com os trabalhadores. Eles vinham ficar dormindo no vagão e fazendo serviço ali, ou reformando casa, alguma coisa assim, ou reformando a linha. Então, daí a pouquinho foi aquele tiroteio, a gente escutou lá de casa, aquele tiroteio, nossa, a gente corre para dentro de casa, bem que era longe a festa. Aí, daí a pouquinho, aquela correria e resultado, mataram o candidato a vice-prefeito, naquele comício, que era da UDN, né? E então, ficou assim. Esse aí foi um grupo que se encontrava toda semana, né, 2, 3 vezes na semana, na casa do nosso vizinho lá, e combinaram aquilo ali, né, as armas vieram não sei de onde, ficaram escondidas no outro lado do rio, porque não tinha, o norte não tinha, assim pouquíssimas casas, hoje é tudo povoado. Então, essas armas foram escondidas no alto do morro lá, né, depois foram trazidas de canoa, para a casa do nosso vizinho, e teve esse tiroteio lá em Resplendor, e foi aquela confusão, o resultado. Quem apertou o gatilho, levou mais de 30 anos de cadeia, né, e todo mundo ali poderoso, então, várias pessoas foram presas, mas foram se soltando, porque o advogado mesmo, né, que era o melhor do Vale do Rio Doce, ficou de fora. Então, ele tirou todo mundo da prisão, só não conseguiu tirar o que puxou o gatilho, né? Até quando eu casei, não tinha saído ainda. Eu acho que ele acredita que ele morreu lá na prisão. Mas era uma cidade muito, 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 muito politiqueira, de muita política mesmo. Não gosto de política, nunca gostei. Claro que tinha que acompanhar, né, Jorge? As minhas colegas, que eu tinha, essas aí que tudo que uma fazia, a outra também fazia, só uma que era do lado contrário, né? A família toda era do partido deles, eles eram até descendentes portugueses. Então, mas esse grupinho nunca se tocou em assunto de política, sabe? Nós éramos, assim, tão fiéis uma à outra, que tudo que uma fazia, as outras faziam. Vamos passear no sítio de fulana hoje. Aí a gente ia para o sítio com a menina que estudava na cidade, ficava na casa da tia, no domingo a gente ia para a casa dela. Andava não sei quantas horas, chegava lá, almoçava, né, comia, era fabricante de queijo. Olhava os queijos, como fazia o queijo, pegava a estrada de volta, vinha passear na rua de noite. Mas, assim, esse pessoal era da UDN, e a maior parte das colegas era da PSD. Só tinha duas meninas, 2 colegas que eram da UDN. Mas a gente não discutia política, né? Dia de eleição, cada um ia lá e votava em quem queria, mas a gente não tocava em assunto de política, não. E eu tenho, assim, uma coisa que até hoje eu me arrependo, sabe? Que a mãe da minha colega, da minha melhor amiga, foi até minha madrinha de casamento, a minha colega, a mãe dela, quando a gente, por exemplo, vamos fazer uma festa, a minha da Irmandade fazer uma festa. Dona Amélia, a senhora faz aqueles pãezinhos que a senhora faz para a gente? Traz o material que eu faço. Ela fazia aqueles pãezinhos para a gente, com toda boa vontade. Ela foi candidata a vereadora, Jorge, nenhum de nós votamos nela. Isso eu tenho essa mágoa, esse arrependimento, sabe, tão feio. Gente, o voto secreto, por que nós votamos escondido? Né? O voto é secreto.
Né, a mãe falava que quando ela era nova, tinha um candidato que, nossa senhora, na cidade onde ela morava lá, não era Antônio Dias, nem Coronel Preciano, não. Ela falou que teve a eleição, nossa senhora, ela, amiga demais, mas ela não votou naquele candidato, votou no outro que ela gostava. E eu fiz a mesma bobagem. Votei, em vez de votar no nosso grupo, nossa turma votaram na Dona Amélia, votamos tudo no outro candidato. Dona Amélia perdeu. Então, eu tenho, assim, até eu tenho esse sentimentozinho, assim, de culpa, né? E nós continuamos amigas até, não até hoje, porque a gente se separou, cada uma casou, foi morar em uma cidade e pronto. Mas esse arrependimentozinho aí, eu tenho essa culpa, eu vou levar, né? Vai pesar lá na balança, vai pesar na balança. Mas era, assim, uma amizade muito boa, Jorge, muito bonita, sabe? O que uma fazia, a outra fazia. Teve uma época, final de ano, janeiro. Vamos em Colatina comprar tecido? Vamos. Por que Colatina? Colatina é cidade aqui do Espírito Santo, né? Mas lá de Resplendor, Colatina não era tão longe. Então, vamos em Colatina? Vamos. Por quê? Porque a gente acompanhava as propagandas de lá. Aí, o que eu fiz? Eu e mais outra pegamos o trem, viemos em Colatina, todas compraram o vestido listado. Cada um de uma cor, sabe? Cada um de um listrado de um jeito. Então, o meu grupo devia ser umas 5 ou 6, todos usaram naquele primeiro de ano o vestido listrado. Assim, amizade, sabe? Tão certa, tão de... Meu Deus, não sei, nunca mais tive amizade assim, nunca mais, né? Tive essas amizades, de vez em quando, depois que eu já tinha as meninas, já estavam, depois que a Fabíola nasceu, depois que a Fabíola já estava grande, a Fabíola gostava muito de ir para Resplendor. Então, eu ia e encontrava algumas, 2, 3 dessas colegas, sabe? A gente era uma amizade muito, assim, era muito fiel uma à outra. Porque naquele tempo também, Jorge, assim, as moças não podiam sair de casa, viajar sozinha nem com qualquer pessoa, não. Como eu tinha aquele grupinho, nós viemos passear em Vitória. Depois que eu estava noiva do seu Zezinho, nós viemos passear em Vitória. E as mães, os pais deixaram elas virem comigo passear em Vitória. Nunca tinham vindo em Vitória. Teve também a época do casamento da minha prima, governador Valadares, e nós fomos todas para o casamento, né, essas minhas amigas, porque eram amigas da minha prima também, que ela ia sempre em Resplendor. Então, nós fomos todas para o casamento, inclusive a cantora, eu levei de Resplendor, porque tinha uma menina que cantava música, cantava muito bem, né, em casamento, então eu levei ela para... Esse pessoal tinha, assim, muita confiança em mim, né, na minha mãe, no meu pai e na minha mãe. Então, eles confiavam da gente levar, dessas meninas saírem com a gente, né, com a nossa família. Então, a cidade que eu tenho hoje, Resplendor, minha mãe, por exemplo, queria ser enterrada em Resplendor, né? Eu tenho muito, assim, muito carinho pela cidade, pelas famílias, né? Pelos compadres que a gente teve lá, e pelas comadres, né? E só vendo, era um pessoal que podia contar para tudo que tivesse, tanto de doença, quanto de alegria, quanto de festa, né? A gente podia contar com esse povo. E Dona Ney hoje mora aqui em Vitória, gosto daqui, gosto, meus filhos são todos capixaba, tudo, né? Mas lá no fundo, Dona Ney tem uma saudadezinha de mim.